Olá, eu hoje vou falar sobre, na verdade, mais um livro, porque os dois livros eles tratam das profecias mais importantes da Bíblia, né? Se você já estudou profecia, tudo, se você nunca ouviu falar do estudo de profecia, dos livros de Daniel e Apocalipse, eu tenho dois livros bem interessantes. Na verdade, você já acha eles pela internet. Se você entrar no Centro White e colocar o nome Uriah Smith, você vai achar esses livros, que são esses aqui. O primeiro foi esse aqui, né? Uriah Smith, a profecia de Daniel, Uriah Smith, e as profecias do Apocalipse. O que eu acho interessante nesses dois livros, nesse autor, Uriah Smith, é que o cara escreveu esses livros e começou a escrever, ele publicou esses dois livros em 1872. 1872. E o interessante é que se você pegar eles hoje, agora, se você for lá no Centro White, no site Centro White, e baixar eles de graça, não vai precisar comprar. Se você for baixar eles e ler, você vai ver o quão profundo esse autor é e de conhecimento de história, da própria Bíblia em si, do estudo até engraçado dos originais, do original hebraico e grego, né? Ele cita muito o dicionário de Gesenius, o dicionário do Davidson, Benjamin Davidson. Ele cita muito bíblias de estudo que ele tinha, né? E foi um homem muito estudado, muito letrado. E esses dois livros, né, Uriah Smith foi um dos fundadores da Igreja Adventista, né, junto com Ellen White, Tiago White, Joseph Bates, J.N. Andrews, um missionário, escritor. E esses livros não saem, eles são meio que o guia, né? Eu vou estudar as profecias de Daniel e Apocalipse, se eu tenho alguma dúvida, eu vou neles, depois eu vou pesquisar em outros livros. É interessante, tanto do Daniel Apocalipse, ele é bem simples, ele cita o verso, vamos pegar aqui na metade do livro. Por exemplo, ele cita o verso 24, aqui ó, por exemplo, 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. E aí ele começa a fazer o comentário. É um versículo, um comentário. Um versículo, é quase que um comentário, né? É um estudo, mas é um comentário. E esses livros, eles... É muito interessante que eu gosto. Eu pessoalmente gosto desses livros, da maneira que ele aborda os temas. É um homem muito letrado. Um dia ainda quero entender como ele entendia. Mas ele tinha um conhecimento claro da história. Sabia de onde veio, sabia para onde ia. E assim nós devemos, né? E já tecnicamente algumas coisas ele errou, mas é um bom livro, uma boa maneira de se estudar a profecia. E eu lhe convido a estudar a profecia. É claro, nossa regra de fé sempre a palavra de Deus. E ele pode ser descartado, pode estar atrasado algumas coisas. Hoje nós estamos mais próximos do tempo do fim do que ele. Gerações, são 10, 12 gerações aí, mas ainda assim são um livro relevante. Este mais ainda, a Bíblia Sagrada mais ainda. Que este é a nossa regra de fé, é o livro que a gente tem que tomar como norma da nossa vida. E eu uso esse livro aqui como auxiliar, né? Ele errou alguns pontos, né? Mas sem problema, mas é um livro que traz grande riqueza. Como início para estudo de profecia, ele é muito bom. E aí fica a minha dica, né? Livros, junto com o livro do Isaac Newton. Um bom livro, esse mais antigo, né? As profecias de Isaac Newton, comentários sobre Daniel e Apocalipse por Isaac Newton, 1611. Foi traduzido em 1940 para o português. Aí um rapaz foi lá e publicou na internet, tirou os textos antigos, né? A forma antiga de falar. E ele publicou na internet, não sei o nome dele, e tem outra editora lá que publicou ele, né? Você acha esse livro ainda para vender. Comentário de Daniel e Apocalipse por Isaac Newton. E o interessante é que o Isaac Newton, e esse aqui eu não vou apresentar porque eu estou sem ele, eu emprestei para um amigo estudar. Os dois livros, eles praticamente assim, concordam em 80% na questão profética. E olha que Isaac Newton não era adventista do sétimo dia, não tinha
não foi fundador de nada. Isaac Newton era um físico. E os livros, se você analisar as profecias, alguns dados, algumas abordagens, alguns pontos de vista não bate, mas praticamente 80% bate assim, ó, em cima, na lata. O principal bate na lata. Sem erro de comentar, sem erro de falar. Então assim, os grandes estudiosos, né, eu digo esses dois, né, ressalvo, né, esses dois grandes estudiosos, por mais que tenha um tempo passado, ainda assim é relevante suas leituras. Para se compreender a profecia, para se compreender a história. Né? Eu até comentei aqui que o Uri Smith ele usa muito a história forense do Nicolau Maquiavel, não sei se esse livro tem em português, né, que ele foi um escritor americano, Isaac Newton inglês, né, mas muito usado por Isaac Newton também, história forense. Então eu digo, essa é a dica, né? Essa é a dica de hoje. Leia, conheça as profecias, porque nós vivemos nos tempos dos fins. É como já dizia o Ventania, o mundo vai se acabar. Então a gente tem que fazer isso, estudar, compreender, porque quanto mais o tempo passa, mais o tempo se aproxima.